Até onde você iria pra se vingar de alguém? O quanto você estaria disposto a fazer eles sofrerem? Esse mangá conta a história de um menino chamado Uruma que viu a sua vida virar um verdadeiro inferno. Quando ele tinha somente 12 anos, alguns meninos da sua escola, que também só tinham 12 anos, tiraram a vida dos pais dele e deixaram o irmão dele em estado vegetativo. Por mais que tenha sido muito traumático, ele não só deixou pra lá, ele ficou treinando e estudando durante vários anos seguidos pra completar sua vingança. E ele vai se vingar de um por um. Estamos aqui hoje já na parte 3. Muito obrigado por todo o apoio esmagador que vocês estão dando nessa série. E se você aí acha que o protagonista já sofreu demais, talvez eu tenha uma má notícia pra te dar. Se ajeita aí, pega uma pipoquinha e se prepara pro terceiro episódio de Jujutsu no Rokunin. O episódio começa nos mostrando Madoka Hiro. Ele foi uma das principais causas do acidente que tirou a vida dos pais do Uruma. Afinal, ele foi o garoto que o Kyo empurrou na frente do carro. Então o mangá mostra uma Madoka sacaneando uma criança aleatória, até que chegam Kuga e Kyo para conversarem sobre o Uruma. E pelo tom da conversa, a gente consegue perceber que tem alguém ali com muito medo. É o Madoka. Ele tá morrendo de medo do Uruma. Ele oferece pro Kyo para eles se juntarem e acabarem de vez com o nosso protagonista. Só que o Kyo, ele recusa. Ele fala que tá gostando da brincadeira e quer ver onde isso vai dar. E o Madoka, ele fica em desespero. Então ele pensa, eu preciso capturar o Uruma sozinho. Então Kuga e Kyo saem de lá e a gente vê o Madoka procurando outra criança pra ele fazer alguma merda. Ele chega perto da criança e coloca ela literalmente pra beber detergente. Esse cara é um completo doente, mas a cena corta e nos mostra onde está o Uruma. Ele acabou de receber uma carta um tanto misteriosa pedindo pra encontrar com ele no final da aula. E quando eu tava lendo, a primeira coisa que eu pensei foi, será que é uma armadilha? Será que um dos meninos tá querendo pegar ele? Mas não, na verdade era uma menina querendo conversar. O nome da menina em questão é Kanami e ela fala que quer voltar a ser amiga do Uruma. Só que a gente vê uma pequena confusão porque o Uruma não lembra do rosto dela. Até que chega um menino falando, olha, ela só quer falar que gosta de você. Esse menino é o irmão gêmeo da Kanami, por mais que eles não sejam muito parecidos. E ele fala, que cara é essa de confusão, Uruma? Você não lembra da gente, não? O nome dele é Shirakawa e o Uruma tem uma dificuldade pra lembrar. Afinal de contas, ele passou por muita coisa nesse meio tempo. A cena corta e nos mostra o Uruma visitando seu irmão no hospital. Ele tá bem pensativo e falando que faltam só mais 3, que 2 já foram e que ele tá mais motivado do que nunca. E também ele tá pensando nessa menina, porque a Kanami disse algo sobre ter visto o Uruma perto da casa da Karen e perguntou o que ele foi fazer lá. Caso você não lembre, a Karen foi a menina que acabou tirando a própria vida no último episódio por conta daquele namorado abusivo da Yakuza. Como ela tirou a própria vida no mesmo lugar onde o Uruma tava se vingando do Ushiro, ele teve que limpar todas as provas ali e fazer parecer que ela morreu em outro lugar. Então ele foi e deixou um bilhetinho lá na casa dela, como se fosse um bilhete de Sui, que eu não posso falar a palavra, Sui você já sabe. Por conta disso, o Uruma vai ter que tomar um pouco mais de cuidado de agora em diante e ver se a Kanami não sabe mais alguma coisa. Na escola deles vai ter um festival que tá todo mundo muito animado e eles estão precisando de um casal pro comitê. Um casal que eu diga um menino e uma menina. E quem é selecionado é a Kanami e o Uruma. Obviamente, a Kyun, a menina lá que gosta muito dele, fica cheia de ciúmes, mas enfim, ela não pode fazer muita coisa. E a gente vê meio que um romance se desenvolvendo. A questão é, não é muito jogado. A Kanami tem um motivo muito plausível pra gostar tanto assim do Uruma como ela tá gostando. Ela também sofria bullying por aqueles mesmos meninos. Ela também fazia parte do experimento. Então, num belo dia, ela tinha sofrido tudo que ela tinha pra sofrer. Ela não estava aguentando mais, ela estava cogitando em tirar a própria vida. Porém, ela viu o Uruma e eles conversando foi meio que uma luz pra ela, porque ela conseguiu se identificar com algumas coisas e conseguiu se sentir melhor. Desde então, ela admira muito o Uruma e naquela época foi o primeiro amor dela. E cortando novamente a cena, o Uruma tá voltando pra casa e no meio do caminho ele se encontra com o Madoka. Madoka ele já começa surtando e faz uma declaração de guerra pro Uruma. E talvez você se pergunte, mas por que o Uruma não acabou com ele mesmo? Cara, é uma rua movimentada, tinham testemunhas, o Uruma ele não quer ser preso, ele quer completar a vingança, então é tudo meticulosamente programado. Então, voltando à cena, o Madoka continua gritando com o Uruma e fala que vai fazer ele sofrer mais do que os próprios pais dele. E isso, obviamente, acendeu uma chama no coração do Uruma. Nisso, aparece a Kanami atrás dele e fala, ué, tá tudo bem? O Madoka olha pra ela e sai correndo de lá. Só que ela reconheceu ele e perguntou pro Uruma, esse menino não fazia parte daquele grupo? E agora, galera, chegamos num grande problema, porque a gente vê o Madoka em casa literalmente homenageando a Kanami. E a gente vê que ele tá obcecado por ela. Então você pensa, um cara completamente desequilibrado, louco pra acabar com o Uruma, louco pra pegar a Kanami, a
a gente vê que isso não vai dar muito certo. E o Uruma sente isso também. Mas antes de eu continuar te contando, por favor, deixa o seu like, mano. Se inscreve no canal porque me ajuda muito. E considere virar um membro, porque isso vai me ajudar muito a trazer o meu próprio mangá. Além disso, mano, você sendo membro, toda semana eu vou estar selecionando 2 pessoas de lá pra divulgarem uma obra que vocês estão desenvolvendo. Seja um mangá, um anime, uma série, até mesmo um jogo, qualquer coisinha. E também teremos um grupo privado pra gente poder jogar junto. Então é isso, merchan feito, vamos voltar pro vídeo. O Madoka tá comemorando incansavelmente porque ele já pensou num plano perfeito pra pegar o Uruma. Só que a questão é, mano, o Madoka é burro. Ele é muito burro, ele é imbecil. Mas mesmo assim, a gente não deve subestimar o Madoka. Cortando pro Uruma, na noite anterior do festival, aconteceu uma coisa que foi um pouco estranha. Ele se encontrou com a Kanami, com o irmão dela e com a Kyun pra eles conversarem sobre o festival do dia seguinte. Só que assim, foi algo mágico pra ele. Foi o primeiro momento depois de muitos anos que ele se sentiu verdadeiramente feliz. Seria bom se ele pudesse viver uma vida normal como um garoto da idade dele. Mas fiquem tranquilos, porque naquela mesma noite, o avô do Uruma foi visitar ele e perguntou como é que estavam as coisas. E o Uruma mostra que já tá tudo preparado pra ele pegar o Madoka no dia seguinte. No festival, todos estão felizes e curtindo o momento. Até que chega uma menina com um café e oferece pra todo mundo. E aí que a gente vê qual foi a ideia genial do Madoka. Cara, ele é um imbecil. Ele diz que misturou algumas especiarias dele pro Uruma, quando for beber, ter diarreia e vômito. Mas como é que ele garantiria que especialmente o café do Uruma estaria envenenado, digamos assim? Ele colocou essa mistura nojenta em todos os cafés. Ou seja, todo mundo que bebesse ia de ralo, inclusive o Uruma. Então, ele simplesmente esperaria o Uruma ficar nessa situação mais fragilizada, ia atrás dele e ia acabar com ele. É genial, amigão, parabéns. Só que enquanto ele estava do lado de fora planejando, aparece a Kanami no lugar onde ele tá. E assim que ele vê a garota, ele dá um sorriso diabólico. Ele fala que interrupções precisam ser punidas. Então ele vai tentar abusar da garota ali mesmo. Cortando pro Uruma, a grande maioria bebeu o café e a grande maioria está passando mal. Ao mesmo tempo, faltam alguns minutos para começar a apresentação do festival. E aí as pessoas estão procurando pela Kanami. Até que uma menina fala, olha, a bebida veio com um pequeno bilhete. E quando o Uruma lê o bilhete, ele vê que o Madoka tá por trás disso tudo. Então ele começa a interligar os pontos e percebe que talvez a Kanami esteja correndo perigo. Então ele começa a correr desesperadamente atrás da menina. Todos os seus traumas de infância vêm à tona e finalmente a pessoa que ele estava conseguindo se reconectar também está correndo perigo. Então ele está em completo desespero. E aí ele chega e vê que ela tá ali sentada no chão. Então o Uruma pensa, ai, graças a Deus você tá bem, eu acho que cheguei a tempo. Só que quando ele percebe os sinais, ele vomita. Ela pede pro Uruma não chegar perto dela. Ela tá literalmente em estado de choque. Aquele desgraçado abusou dela. A dor que ela sentiu, não só física, mas principalmente psicológica, é indescritível. Então o ódio que o Uruma tava sentindo, agora ele triplicou. Ele aperta com tanta força sua mão que começa a sangrar. A vingança foi a única coisa que sobrou. Então a cena corta e nos mostra o Madoka literalmente homenageando de novo a menina, lembrando do abuso que ele fez. Até que a mãe dele bate na porta. Sim, esse desgraçado tem uma mãe. Ele abre e vê que alguém mandou uma carta pra ele. É do Uruma, e o Uruma tá pedindo pra eles se encontrarem num galpão abandonado pra eles resolverem de uma forma justa. E como isso é um desafio e também o Madoka é um imbecil, ele acaba aceitando, pra nossa sorte e pra sorte do Uruma, que vai destruir esse desgraçado. Cortando pra cena, o Madoka chega no local e ele começa a observar por onde ele vai entrar. Então ele começa a falar, você sabe que depois que eu acabar com você eu vou fazer aquilo com ela de novo, né? E vai e começa a se esgueirar pra entrar na casa. Só que nisso ele pegou o telefone e gravou a voz dele e tacou pra um lado, pro Uruma achar que ele ia entrar pelo lado que tava ouvindo o barulho. Até que ele entra por outra entrada e vê que o Uruma tá ali. Ele pega uma faca e vai atrás dele. Só que aquilo, rapaziada, não era o Uruma. Aquilo era um boneco. O Madoka é um imbecil e agora ele tá prestes a se fuder. Quando o Madoka acorda, ele olha pro Uruma já chorando. E o Uruma pergunta, isso são lágrimas de felicidade ou de tristeza? Ai, que delícia, seu filho da p... Ele tá amarrado numa espécie de mecanismo. E o Uruma pergunta, você lembra, né, que você abusou da Kanami? Então agora você vai sofrer. E começa a falar que na Europa antiga, acreditavam que as pessoas que cometiam crimes, na verdade, estavam possuídas por entidades malignas. Então o Uruma fala que vai tirar o mal de dentro dele. Primeiro ele começa esmagando os polegares da mão. Arranca unha por unha,
Mas então o Uruma para e fala que precisa preparar outra coisa, e sai de lá. Logo Madoka ele consegue se soltar e acha que tá livre, acha que vai dar tudo certo, então ele levanta e tenta correr. Só que aí ele cai. Por quê? O Uruma simplesmente cortou o dedão do pé dele. Então ele deu essa esperança pro Madoka só de sacanagem, ele quer que ele sofra. Observação importante, nenhum ser humano consegue ficar em pé sem o dedão, por algum motivo. Enfim, muta meia cultura. Então, mano, ele começa a amarrar o Madoka de novo e gira uma manivela. Essa manivela, quanto mais ele gira, mais puxa os membros dele. Ou seja, o braço dele vai sair, a articulação, do joelho também, da perna também, ele vai se meio que dividir no meio. E enquanto o Madoka sofre, gritando, sentindo os ossos se dividirem, o Uruma vai falando, olha, eu só tô tirando o mal de dentro de você, tá? O cara é muito engraçado. Até que do nada o Madoka olha e o Kyo chegou ali. O Kyo chegou pra salvar ele. Não, na verdade não, ele só tava alucinando mesmo, era o avô do Uruma, e ele termina de girar a manivela até literalmente arrancar os membros dele. Mais uma vingança foi concluída, mas ainda faltam 2, e são os 2 mais difíceis. Ouve o que eu tô falando, são os 2 mais difíceis. E por mais que o Uruma tenha conseguido a sua vingança, as sequelas da maldade ainda ficam. Tanto que o irmão da Kaname liga pra ele e pergunta o que aconteceu com a minha irmã. Minha irmã, ela tá no banheiro há muito tempo tomando banho. Ela não falou nada desde que ela entrou, ela não responde nada. O que aconteceu? A gente vê que esse sofrimento dela não vai acabar mais nem tão cedo. Esse episódio vai acabando por aqui, mas saibam que o próximo episódio é o último dessa série. Vai ser o fim da saga e vai ser um capítulo especial. Eu vou fazer um vídeo tão bem produzido, vocês vão amar. Mas assim, ele vai demorar um pouco mais, porque o trabalho que tá nele é muito grande. Então peço pra vocês um pouco de paciência, porque tá demorando e sendo muito trabalhoso esse vídeo. Mas se você puder já deixar o seu like, deixar um comentário pra me ajudar. E ainda virar um membro pra me ajudar financeiramente, porque assim, tá caro, o vídeo tá caro. Por favor, vai me ajudar muito, tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui. Um beijo e lembrem-se, sejam gentis e o resto, mano... Ah, mano, o resto é que se foda.